Olá, pessoal. Aqui é o Denilson Barbosa. Eu sou professor de inglês e coordenador do Linguagem Diplomática. E hoje eu tenho uma novidade comigo aqui nesse vídeo, que é a Luciene. Mas eu não vou apresentá-la, né? Vou deixar que você se apresente, Luciene, explicar o motivo desse vídeo aqui para o pessoal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Luciene. Acho que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou jornalista e já estudo para o CACD já tem um tempinho, né? E é com grande prazer que a gente vai iniciar aqui uma série de conversas com os professores do Linguagem Diplomática, né? O objetivo dessa série é esclarecer algumas dúvidas que eu vejo por aí que os candidatos estão tendo, né? E a gente vai abrir esse espaço de diálogo com os professores e eu tenho certeza que os candidatos vão sair aqui com algumas boas dicas para continuar esses estudos que eu sei que são penosos às vezes. A gente tem que manter uma certa rotina, né? E como linguagem diplomática trouxe uma nova plataforma, um novo formato, eu estou achando bem interessante. Eu estou participando como aluna também, e a gente vai ter essa conversa hoje com o professor Denilson. E eu vou começar conversando com ele, fazendo uma pergunta de qual é a experiência que ele tem como professor do CACD. Então, eu queria que ele comentasse um pouquinho dessa experiência, como é ser professor de idiomas, de inglês, para o CACD, sendo que a segunda fase é uma fase assim, que aterroriza os candidatos. Ok. Bom, é, enfim, minha trajetória com o CACD é até um pouco longa também, né? Digamos que ela começou aí por volta de 2002, 2002, 2003, né? Quando eu comecei a despertar interesse pelo concurso, né? Obviamente eu nunca cheguei a fazer o concurso, nunca cheguei a fazer a prova. Na época eu terminei a minha graduação, né? Isso eu estava no meio da graduação. E, enfim, logo em seguida eu já busquei o rumo da carreira acadêmica, né? Fui para o mestrado, né? Tive uma breve experiência no ensino público, né? Na verdade, eu estou falando da minha graduação, mas minha graduação é em História, né? E, enfim, eu estava ali nesse momento, né? Fazendo a graduação, interessado no concurso, mas, de certa forma, eu queria tomar um outro rumo ali é, naquele momento, até como uma forma de financiar meus estudos, né? E aí eu estava interessado realmente naquele momento no mestrado. E foi assim que, de certa forma, eu entrei para o mestrado e comecei, na época, a trabalhar com o inglês, e foi quando eu comecei com o inglês instrumental. Os programas de pós-graduação estavam crescendo na universidade, né? Era a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu entrei ali nessa linha de preparação para as provas de proficiência de mestrado e doutorado. Foi quando eu comecei no inglês e não fui, naquele momento, lecionar história. Eu fui para o mestrado em história e fui para o inglês instrumental nessa época. E, de certa forma, foi assim até o final do meu mestrado, em 2008, né? Foi quando eu terminei. Foi de 2005 a 2008, o tempo do mestrado. E, paralelamente, trabalhando já com essas aulas de inglês instrumental, preparando o pessoal para as provas, né? Depois da minha defesa, né, em 2008, eu passei um ano como professor substituto aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e lá foi outro tempo de experiência lecionando história, né, que eu trabalhei as disciplinas de formação econômica do Brasil e também economia, né, história da economia brasileira contemporânea, né. Aí foi um tempo que eu fiquei parado, de certa forma, com relação à aula de inglês, mas quando eu encerrei esse período é, né, como professor substituto, aí eu resolvi abrir uma escola de idiomas, abrir uma escola de idiomas presencial, né, aqui em Juiz de Fora, e foi já uma época, isso aí foi em 2009, né, que comecei a trabalhar, inclusive, com o professor, o Leonardo Matos de francês, né, então ele também colaborava lá na escola nessa época, né. Eu já havia entrado em contato com ele há muito tempo, lá no meio da graduação, quando eu estava com esse interesse, né, em fazer o concurso para diplomacia também, né, mas nunca cheguei a fazer. Bom, e ali, nesse curso presencial,
né? Era uma escola de idiomas, nós oferecíamos ali inglês, francês, espanhol, italiano, português para estrangeiros, né? E, mas a nossa linha era preparação, de certa forma, preparação para exames, para provas, para concurso, preparação para provas de proficiência, né? No meu caso do inglês, muitos candidatos à prova de IELTS, TOEFL, Cambridge. Então, todos ali nessa linha de preparação para concurso. E eu tinha muito contato também com os alunos, né, tanto da Universidade Federal, tinha uma outra faculdade próxima também, né, com curso de Direito, e o pessoal já procurava o nosso curso por conta dos diversos idiomas ali no mesmo lugar. Então, digamos que a semente do linguagem diplomática ela começou ali, né? Nós tínhamos alunos que estudavam mais de um idioma ali ao mesmo tempo com esse propósito, mas ainda de fato não era o nosso forte. Bom, o tempo foi passando com isso e a tecnologia foi avançando também. Eu fui visualizando essa possibilidade de trabalhar online e caminhar diretamente para o CACD. Isso, depois de um tempo, né, eu entrei para o doutorado e logo um pouquinho, né, no segundo ano de doutorado, né, foi ali de 2015 para 2016, eu resolvi fechar a escola completamente e trabalhar com inglês é, exclusivamente voltado para o CACD, né? E aí foi assim que eu comecei online. Só que eu comecei online, mas sozinho, né? O meu formato ali ele era totalmente da aula particular, né? Então, era basicamente foco nas questões de segunda fase, né? Eu queria trazer toda essa experiência que eu tinha trabalhado ao longo dos anos anteriores com preparação para os exames internacionais de inglês, e o instrumental também, preparação para provas de proficiência. Eu trouxe toda essa experiência de preparação para exames para o universo do CACD. E eu fazia isso ali, né, né, foi a forma, né, até como nós nos conhecemos e começamos, né, enfim, é, mas era essa questão individual, né? Só a aula ali, eu elaborava as questões, elaborava os simulados e fazia as aulas individuais com os alunos, né? E a grande questão é que as coisas foram evoluindo. Depois de um tempo, eu lancei meu primeiro curso com técnicas, né? Com enfim, estratégias de estudo, que é um curso que está na nossa plataforma até hoje, que é o curso Elementos, mas foi meu primeiro curso gravado para o CACD. Basicamente, esse curso cortava um caminho gigantesco para os alunos, né? Porque toda aquela parte de discussão voltada para estratégia, técnica, etc., que ocupava um tempo da aula, os alunos já podiam ir para lá e aprender essas estratégias. Então, são basicamente três pontos ali, né? Três pilares, né? Aquisição de vocabulário, estratégia de leitura, teorias e técnicas de tradução. Então, tudo aquilo que tomava um tempo de discussão na aula particular foi encaminhado para lá. E dali, obviamente, eu evoluí para outras formas, né? Digamos, o modo assíncrono de correção, né? Que enfim, também era uma possibilidade muito mais em conta ali para o candidato do que a aula particular, né? E dali, enfim, isso que eu falo da correção assíncrona, né? Porque o candidato envia e nós corrigimos por escrito e enviamos um vídeo de comentário para o aluno é o que eu costumo dizer que é onde nós entregamos a mentoria, né? A gente avalia, olha, isso aqui está legal, isso está perfeito, isso aqui precisa melhorar, então vamos estudar esse aspecto, né? Então, desse modelo, né, já vinha dialogando com os colegas aí há muito tempo, né? E, enfim, e trabalhando também né, nesse período, principalmente caiu junto com o período da pandemia, né? Todo mundo meio que migrando para o digital e acabou sendo a oportunidade para que viesse o Leonardo, o Wagner, né? E anteriormente Mas outro colega também, né? Oi, desculpa. eu ia te perguntar o seguinte, mas eu acho que mesmo antes desse período do linguagem diplomática, desse formato da plataforma, você já teve alguns alunos naquele formato de professor particular que tiveram êxito no concurso. Eu acho que é legal você falar sobre isso, porque
No passado eu sou uma candidata um pouquinho mais lá do passado, então a gente tinha os alunos, né, os candidatos tinham assim um mito de que só se eu fizer aula com o professor X, eu vou conseguir passar na segunda fase, ou o candidato só tem êxito na segunda fase se fizer com o professor tal, e etc. E eu consegui passar para a segunda fase, eu não passei no concurso, obviamente, da sua candidata, mas foi a primeira vez que eu passei para a segunda fase, né? E a gente teve toda aquela correria na época de fazer esqueci o nome, como é que a gente faz? Na época do recurso, né? O recurso, isso. E aí eu precisava de alguns pontinhos e tal, e você conseguiu me ajudar, e eu consegui esses pontinhos. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque agora, com essa democratização de termos várias oportunidades e vários professores online, né? Eu acho que é importante a gente também falar a nossa experiência como professor de ter candidatos aprovados e ter também esse formato até como professor de particular, né, que várias coisas migraram para a plataforma, né, da estratégia que você utiliza como professor, que já vinha utilizando, e que são estratégias que foram bem sucedidas e que levaram efetivamente à aprovação dos candidatos, de alguns candidatos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Sim, exatamente. Nesse período, né, enfim, quando nós trabalhamos com a aula particular, você lida com um universo muito pequeno de candidatos, né? Então, assim, até hoje nós não temos uma amostra gigantesca de aprovados no concurso, mas é um número significativo de pessoas que nós trabalhamos, né, na segunda fase. Inclusive, hoje uma coisa que eu vim falando muito no linguagem diplomática é de transformar em sinônimo de aprovação da primeira fase, ser aprovado na segunda também, né? E nós traçamos uma estratégia para isso, para que isso aconteça, para que você não fique no filtro da segunda fase. Então, nós já tivemos, sim, a aprovação no concurso. é, Inclusive, uma dessas histórias é muito surpreendente. Foi alguém que chegou assim com muito pouco tempo no concurso e passou muito rapidamente ali. Foi uma história muito bacana, muito bonita. Mas tivemos lá um caso bem mais numeroso, né? Ou melhor, casos mais numerosos de aprovação na segunda, né? E, enfim, tivemos todo esse suporte, obviamente, de recursos, né? Inclusive, esse último candidato, na aprovação dele, nós conseguimos um número bastante significativo de pontos que, a princípio, ele não tinha passado da segunda fase, e ele, por fim, passou no concurso, né? Então, isso foi muito bacana. Enfim, eu acho que o resultado disso, dessa aprovação, e esse trabalho que dá para ser muito bem feito na segunda fase, é essa questão dessa repetição incessante de atividades, dessa produção. Né, nós realmente acreditamos que somente com essa repetição ali todo mês, ou alguns com mais frequência, né? Enfim, é que seria possível atingir esse ponto de aprovação. Né? E aprovação aqui eu estou me referindo em inglês, passar da segunda fase para a terceira fase, né? Não ficar ali nesse filtro que é a segunda fase. Né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu tenho um certo número de alunos aqui que fazem nesse formato da aula particular, e nós resolvemos uma prova por semana. Nós estamos há mais de 12 meses resolvendo uma prova inteira por semana. Uhum. Então, assim, nós temos os outros formatos, né, de correção, uma questão por semana, né? Mas na questão da aula particular, a gente consegue chegar até esse nível de produtividade, né? Então, é muito intenso. Você tem a possibilidade de fazer uma repetição ali, né, muito grande, e encontrar todos os seus pontos fracos, né? Então, assim, eu vou te interromper mais um pouquinho, vou aproveitar esse gancho da repetição que você está falando, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a próxima pergunta, que é para você falar mais um pouquinho a respeito da plataforma e como que esse modelo dessa nova plataforma possibilita exatamente esse contato mais imersivo dos alunos com os idiomas, né? E também o que eu percebi, minha opinião, né?
é que você também consegue mais facilmente criar uma rotina de fazer esses exercícios, né? Que para muitos alunos esse é o maior desafio, né? Como manter os idiomas, né? 4 idiomas, porque a gente tem que incluir português aí, o linguagem diplomática também oferece a preparação para a prova de português, né? De segunda fase. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona a plataforma para as pessoas que não conhecem, obviamente, e de como isso facilita esse modelo de imersão nas línguas estrangeiras e até mesmo na questão do português, porque a gente precisa fazer esse treinamento constante também. Sim. Então, eu vou até voltar um pouquinho naquele ponto onde eu estava, né? Que foi quando eu elaborei primeiramente esse método de correção assíncrona, né? E aquilo ali já resolveu, né? A tecnologia ajudou, a tecnologia ajuda, assim, com plataforma, ferramentas para gravação de vídeos, etc. Tudo isso ajudou muito. Eu não tinha conhecimento, ou não era viável quando eu comecei, né? Enfim, e nós chegamos a esse formato da correção assíncrona, né? Eu comecei com o inglês dessa forma, eu disponibilizava a questão acompanhada de uma videoaula de instruções. Você assiste a videoaula, resolve a questão e envia na plataforma. Eu pego seu texto, faço a correção, comento aquilo ali num vídeo, envio para você um vídeo privado de comentário. Então, com isso, nós começamos a trabalhar, né, o que eu estava comentando aquela hora, né? Veio a pandemia, todo mundo migrando para o digital, e foi a oportunidade, né, de Leonardo, Wagner, né? Depois nós convidamos a Marina, que já está há muito tempo no CACD, né? Ela, enfim, já tem também uma trajetória muito interessante, e depois, quando você conversar com ela, você pode falar com ela também sobre as aprovações de terceira fase, que é muito interessante. Mas aí a grande questão naquele momento, quando nós elaboramos ali, era criar enfim, uma rotina nesse formato de produção de questões, né, de respostas, incluindo todos os idiomas, todas as línguas estrangeiras e português. Tá? Então, qual era o primeiro problema a ser resolvido com isso? Nossa primeira intenção seria eliminar o dilema dos candidatos de quando eles vão estudar, né, o idioma, quando eles vão estudar francês, quando que eu vou comprar um curso de espanhol, quando que eu vou comprar um curso de francês, né, e iniciar a minha preparação para a terceira fase. Tá? E por que resolver esse problema? Eu até fiz um vídeo essa semana agora falando sobre isso, sobre a aquisição da linguagem, e realmente a nossa linha teórica que nós seguimos no processo de aquisição de linguagem, de acordo com esses estudos, é impossível você, ou melhor, ou pelo menos seria extremamente pouco produtivo você tentar se aventurar num processo de aquisição de uma língua, um processo que seja esporádico, que seja feito num semestre e depois só no outro. Então não tem como. Eu vejo que muitos candidatos criam propostas de estudo de ciclos, né? Vou estudar nesse semestre a matéria tal, no outro semestre, ou no outro trimestre, ou bimestre, enfim, e cumprir tal conteúdo. Isso não tem como fazer com idiomas, não tem como você cumprir um conteúdo, né? Isso não existe. A linguagem, né, você vai fazer uma prova escrita, mas é um processo de aquisição de segunda língua, de qualquer forma. Se você não adquirir como segunda língua, não vai funcionar lá na prova. Então, tem alguns princípios que não podem ser corrompidos, digamos assim, que são a falta de frequência, né? Não pode ser corrompido de forma alguma, tem que ter frequência em todos. Essa frequência, quanto mais próxima de todos os dias, mais eficaz ela é, né? Então, mas precisa escrever todos os dias? Não, é frequência de convivência com o idioma. Você pode fazer leitura, você pode ouvir um podcast, você pode escrever um texto, você pode preparar a sua questão, você pode. Então, você precisa ter envolvimento com esses idiomas de forma rotineira, né? E essa frequência não pode ser muito espaçada, né? Então, qual que é o momento certo de começar a estudar francês para o CACD, para a terceira fase, quando eu passar na segunda? De forma alguma. Não dá tempo. Né? Se você esperar passar 1 ano, 2 da sua preparação para começar no francês,
não funciona. Não funciona. Então, a intenção é, né, até uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, né? Antes da nossa conversa, eu fiquei pensando nesse momento. Você precisa, né, o cenário ideal, a partir do momento que você decidiu que você vai estudar para o concurso de diplomata, é que você vai organizar os idiomas e aí o restante vem em volta. O restante você organiza ali ao redor dessa linha de línguas estrangeiras. Senão, realmente, se você deixar para um ano, deixar para dois, você está somente sabotando a sua prova, a resolução da sua prova lá na frente, né? Então, nós tínhamos uma questão para resolver, né? Que era digamos, a conciliação dos idiomas, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, né? Da rotina e outro também no financeiro para os alunos. Então, aí nós fomos para um novo formato de plataforma, um novo formato de curso que vem surgindo, que é a noção, né, o conceito de clube de assinaturas, né, né, alguns falam que é modelo Netflix, né, mas é a ideia de você se tornar membro de um espaço de estudos, né, e você ali paga uma manutenção que financia a produção daquele conteúdo, e aí você tem acesso a todo o conteúdo. E eliminar a questão ou a dor de quando eu contrato francês, quando eu contrato português, quando eu contrato espanhol, né? E você entra, é importante isso, você entra para um espaço de estudos e que você tem tudo isso lá disponível, você passa a fazer parte daquela comunidade, daquele ambiente, e você tem as tarefas ali que são adequadas para a sua preparação para o concurso, né? Enfim, acho que é por aí, né? Nós E podemos aí avançar nesse. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui nessa conversa, né, que eu vejo como candidata, né, que vários alunos, a preparação, quando o aluno decide que vai estudar para a carreira diplomática, né, os alunos eles vêm com diferentes níveis, né, de conhecimento no língua estrangeira, né? Alguns alunos tiveram bem pouco contato e veem isso como um maior entrave para aprovação, né? Recentemente eu tive contato com alguns alunos que estudaram em um curto período, né, e mesmo sem já ter tido um contato muito avançado com a língua inglesa, por exemplo, e que conseguiu um bom resultado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como esse formato da plataforma ele pode ajudar tanto os alunos, né, que já estão na caminhada, assim como eu, mas que é como você diz, precisa manter uma rotina de contato com o idioma. Já passou na segunda fase, tem o inglês avançado, né? Mesmo assim, a gente não pode abrir mão de manter esse contato, né? E, por outro lado, tem alunos que precisam, né, realmente se dedicar mais um pouquinho, gastar mais tempo com as questões, né? E a gente vê que na concorrência tem cursos com diferentes formatos, cursos que enquadram o aluno no nível, né? Você é básico, então você vai cumprir primeiro o nível básico, depois você vai cumprir um nível intermediário, e agora você está no avançado, e aí vai começar a fazer as questões que efetivamente são mais próximas, né? São simulados, vamos dizer assim, né? E como que a plataforma oferece, como é esse projeto da plataforma, né? Como que ela pode se adequar tanto para candidatos que estão iniciando, que precisam assim de muito gás, muita dedicação, quanto para outros candidatos que já passaram na segunda fase, mas que precisam manter esse contato com o idioma. Como é que funciona? Como você pode atender esses dois públicos assim? Isso, pois é, esse era um outro ponto a ser, né, resolvido, né? Como nós falamos, né? Criar um ambiente, né? Criar um ambiente, resolver a questão também até orçamentária, né? Contribuir nesse aspecto, entrar de certa forma mudando o mercado. E a outra é exatamente isso, essa abordagem, como nós lidamos com os diferentes níveis. Sim. Tá? Isso nem é, digamos assim, exatamente, a metodologia não é mérito nosso, mas talvez trabalhar com tudo isso nos 4 idiomas ao mesmo tempo e voltado para o CACD, isso eu poderia dizer que é um mérito nosso, né? Nós tentamos implantar isso e funcionou muito bem. Porque é o seguinte, nós estamos acostumados com a visão
né? Todo mundo tem muito isso, da maneira como as escolas de idiomas entregam o conteúdo, tá? O material didático é publicado dessa maneira e logo as escolas entregam da mesma forma. Não que seja pejorativo, os objetivos são diferentes, né? Sim, sim. O aspecto não é esse. Então, por exemplo, os materiais seguem, né? Por exemplo, segue o quadro comum europeu, A1, A2, B1, B2, C1, C2, e o material ele é entregue dessa forma, ele é entregue desse nível. Então, o nosso método, né, que foi implantado igualmente em todos os idiomas, ele é baseado em habilidades. Então, nós ajudamos você a desenvolver a habilidade de leitura, depois uma habilidade de tradução, habilidade de versão, uma habilidade de resolução de provas, habilidade de resumo e tradução. Ou melhor, versão, né? A tradução eu já havia falado anteriormente, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha com as habilidades, ela não é exatamente entregue para você nos níveis, tal como lá um conteúdo de gramática, etc. O que muda, a princípio, digamos, é o nível de aproveitamento ou de eficácia de cada candidato. Então, quando nós entramos ali, por exemplo, para uma aula de instrumental, ele vai ter ali um percentual de satisfação da leitura, um percentual de, digamos, de compreensão do texto, e que com o tempo o desempenho dele é que vai elevando, o desempenho dele é que vai ficando cada vez mais alto, né? Então, eu diria que esse é o ponto, né? Digamos, o aspecto metodológico que permite que o candidato de qualquer nível entre ali, né? Inclusive, por exemplo, nas aulas de instrumental, eu trago ali até uma tradução do texto. Eu trago a tradução desse texto e sempre sugiro ali, olha, se você está começando, aproveita essa tradução, que é um texto mais simples do que a questão mesmo de tradução, e já começa a treinar aqui a sua própria tradução. Depois de traduzir um parágrafo, faz a versão dele, volta para o inglês que você já tem a referência do texto aqui. Tá? Então, como todos os idiomas têm como, inclusive a língua portuguesa, tem como base o inglês, a leitura instrumental, você, digamos, quem está começando consegue desenvolver a leitura a partir das discussões que são feitas ali, né? E quem já está lá na ponta, quem está no nível mais avançado, consegue aproveitar essa aula de instrumental para entender por que é que as estruturas que estão ali foram utilizadas e passar a empregar aquelas estruturas na sua própria escrita, né? Então, a ideia é trabalhar com os métodos, trabalhar com as habilidades, assim como os exames de língua estrangeira são baseados, né? Eles são baseados nas habilidades. E aí você vai elevando o seu nível de aproveitamento, a sua produtividade, né? Ao invés do conteúdo ser entregue em níveis, como você vê numa gramática, por exemplo, ou num outro material de um curso. Eu não gosto do termo tradicional, né? O curso regular de idiomas ou o curso voltado para o inglês geral, né? Ok. Então, nosso ponto de partida é a leitura instrumental em todos, inclusive português, e dali você consegue ir migrando para as outras habilidades, da interpretação de texto, da resolução de prova, da tradução, da versão, do resumo, e, no caso do inglês, por exemplo, o mais complexo, que é a composition, né? Eu acho que com isso, eu acho que todo mundo que está nos assistindo vai conseguir ter uma ideia, né, de como funciona a plataforma. Eu vou pedir para o pessoal dar um like nesse vídeo, compartilhar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né? A gente tem link para entrar no grupo de Telegram, temos link para o WhatsApp e também temos aqui um link para vocês assistirem às aulas demonstrativas da plataforma e verem lá como é que funciona, né? O professor Denilson não mencionou, mas eu vou mencionar aqui, eu como aluna, né? Não só a gente tem contato com o formato exatamente, o formato da prova em si, como os temas são sempre atualizados, então
você tem um banco de simulados gigantesco lá para você ir seguindo, fazendo tradução, versão, composition, resumo no caso do inglês, né? E são textos excelentes, assim, muito próximos do concurso, do que a gente vê nas provas. Eu já fiz várias provas, então eu posso dizer que simula muito bem o que é cobrado. E o que eu acho que também é muito positivo na questão da plataforma é que cada aula os professores sempre nos encaminham links, material de leitura, para a gente ganhar vocabulário e conseguir assim, reproduzir de uma forma mais satisfatória o grupo, né? Assim, se você vai fazer um texto sobre economia, você vai ter contato com vários textos que têm termos econômicos para você ver como que são utilizados, né? Para a gente conseguir metrizar, assim, simular, né? E adquirir esse vocabulário, né? A gente vai dar sequência a essa série. Eu vou conversar com outros professores e a gente vai abordar aqui novos tópicos. Então, pretendo perguntar para o professor em outros momentos, numa outra entrevista que a gente faça aqui, né? Também como que a gente vai melhorar a nossa aquisição vocabular, como que a gente vai conseguir memorizar, como fazer um caderno, né? Todos esses tópicos que são dúvida dos candidatos, né? E a gente vai abordar aqui em entrevistas futuras. Tá bom, gente? Foi um prazer e eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Professor, muito obrigado. Vou deixar agora você se despedir do pessoal, tá bom? Ok. Obrigado, Luciene. Bom, eu só queria reforçar isso que você colocou, né? Enfim, tem os grupos, os links ali para os grupos de Telegram e WhatsApp, você pode escolher ou participar dos dois, porque essas notícias, eventos como esse serão comunicados por ali, né? E, enfim, eu falei essa breve visão aqui da plataforma, do conteúdo, etc., mas realmente, né, tá tudo aberto lá na versão demonstrativa para todo mundo conhecer exatamente como funciona. Nós temos os vídeos introdutórios, as aulas demonstrativas, né, que tem o conteúdo equivalente a um mês de produção de conteúdo da plataforma dentro dessa versão demonstrativa. E acho que vale muito a pena conhecer. Acho que pode ser uma grande oportunidade de resolver aí todas as dores na preparação de idiomas para o CACD. Com Né? certeza. Bom, obrigado, gente. Obrigado a todos por acompanharem aqui até o final. Obrigado, Luciene. A gente se fala então na próxima, né? Mas você só vai me convidar aqui daqui a um mês, né? Enfim. É isso aí, só no próximo mês, gente. Tá bom. Tchau, gente. Até lá. Obrigado, hein? Até lá.